legal encontrar o pessoal no congresso semana passada. Encontrei várias alunas, eu e a Tami, a gente estava lá, a gente deu oi para várias pessoas, estava cheio de gente, cheio de nutri, foi muito interessante. E no congresso, o tema que eu falei foi sobre fitoterapia e longevidade. Quem não quer viver mais? Quem não quer saber qual é a fórmula da juventude? E o mais interessante de tudo isso é esse raciocínio que a gente usa para montar as palestras, porque você fica pensando, nossa, de onde que ela tira aquilo? Porque se eu for procurar no Google, no PubMed, Google Acadêmico, que a gente usa mais para procurar os artigos, se eu for procurar fitoterapia e longevidade de forma direta, a gente não encontra nada sobre isso. O que a gente pensa como Nutri para montar a palestra é a linha de raciocínio. Então a gente pensa assim, quais são os mecanismos de ação envolvidos na longevidade? Se você assistiu minha palestra, você sabe quais são os mecanismos de ação. Mas eles são reduzir estresse oxidativo, que isso é bem básico, então tudo que diminui estresse oxidativo já favorece essa longevidade. Ativar alguns mecanismos celulares internos, como por exemplo o NRF2, que é um fator de transcrição nuclear, que quando a gente ativa, quando ele é ativado nas células, ele vai lá para o núcleo e aumenta a produção de enzimas antioxidantes e enzimas detoxificantes, que está relacionado com a prevenção de várias doenças degenerativas, doenças crônicas não transmissíveis. Tem também outro mecanismo de ação que é a ativação da telomerase, que é uma enzima que está relacionada com a redução do encurtamento dos telômeros. E se a gente reduz esse encurtamento dos telômeros, a gente tem também menor taxa de envelhecimento. Então esses são mecanismos de ação que a gente pode pensar para diminuir esse envelhecimento, aumentar a longevidade, e ainda tem outro, que seria o último, que é adaptar as nossas células ao estresse de forma geral. Então existem mecanismos intracelulares, ativação de algumas proteínas, tem uma que chama Heat Shock Protein, que quando a gente ativa essa proteína, a gente também traz uma maior proteção para as células e elas sobrevivem por mais tempo, independente dos fatores estressores ambientais, dos fatores externos e dos fatores internos. Então é assim que a gente constrói a linha de raciocínio. Aí a gente vai procurar, então assim, quando a gente constrói essa linha de raciocínio, aí vai ficando mais simples, vai ficando mais fácil. Aí fica fácil pensar qual fitoterápico seria interessante, por exemplo, para prevenir estresse oxidativo. A maioria deles fazem isso. Tem um que eu gosto muito, que é a moringa, que é super polêmica essa questão da moringa. Eu espero que liberem logo a moringa. A moringa ela é muito interessante para reduzir estresse oxidativo e trabalhar em vários outros fatores no nosso organismo. As plantas de forma geral, a própria cúrcuma, chá verde, as plantas de uso popular, então tem a milfolhas. Qualquer planta vai reduzir estresse oxidativo porque tem as citocinas anti-inflamatórias. Aí as plantas, por exemplo, que ativam o NRF2, a gente tem várias plantas que ativam o NRF2, dentre elas, mais uma vez, a cúrcuma, o gengibre. Na verdade, vocês vão ver que no fim das contas, é só prescrever cúrcuma e gengibre, é só comer cúrcuma e gengibre todo dia, que já ajuda bastante a reduzir inflamação, reduzir estresse oxidativo, aumentar a atividade de NRF2, fora outras plantas que também atuam nesse fator de transcrição nuclear, ou ainda alimentos mesmo, por exemplo, as brascas. O brócolis, ele é rico em sulforafano, e esse sulforafano tem esse efeito de ativar NRF2, que além de prevenir envelhecimento, ainda previne contra o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Outro mecanismo que é a ativação da telomerase, a gente tem um fitoterápico que chama Astragalus membranáceos, que ele é muito utilizado na medicina tradicional chinesa para prevenção de envelhecimento, para melhora do sistema imunológico, que tem pessoas que estudam essa parte do anti-aging, que é a forma chique de falar sobre longevidade, há muitos anos. Então também é um dos mecanismos de ação. E por último, essa questão dos adaptógenos, que adaptam o nosso organismo ao estresse. Se você já assistiu os outros vídeos do YouTube que eu falo sobre estresse, falo sobre TPM, falo sobre menopausa, com certeza você já sabe de alguns adaptógenos. Então tem vários deles e o que eu mais gosto, que eu mais uso, que eu mais falo é o Withania somnífera, ou também conhecido como ginseng indiano ou ashwagandha, que é uma planta que também reduz estresse oxidativo, ativa NRF2, ativa a fase 2 de detox, melhora a conversão de T4 para T3, aumenta a produção de testosterona, reduz cortisol. É uma planta que a gente pode prescrever para os nossos pacientes, que ajuda demais a equilibrar o nosso sistema. E quanto menos a gente se estressa, quanto mais tranquilo a gente fica, menos a gente envelhece. Então não vale a pena envelhecer, não vale a pena se estressar. Da próxima vez que você estiver muito estressado, você pensa, nossa, estou envelhecendo. Aí talvez você respire fundo e decida que é melhor não se estressar. Amiga, você esqueceu de falar da telomerase, da meditação, aliás, né, que aumenta a telomerase. Sim, a gente pode usar práticas gratuitas também, não é só fitoterapia. A meditação também ajuda a prevenir esse envelhecimento e aumentar a longevidade. Isso aí, gente, de graça, ó. Medite.